Ora. Senhor presidente, apenas uma ponderação final. Jamais imaginei que o debate se estenderia tanto, muito menos dessa forma. Mas acho que de tudo que acontece, especialmente nessa casa, acho que a gente pode extrair boas lições. Acho que várias pessoas aqui puderam se manifestar e, ao se manifestarem, fica muito claro que essa não é uma questão pessoal de A ou B, de fulano ou fulana, e que ela jamais deve ser tratada de maneira personalizada, senhor presidente. Primeiro, é importante dizer, senhor presidente, que em nenhum momento essa casa fez qualquer coisa que desfizesse um acordo que Vossa Excelência tivesse conflagrado, senhor presidente. Não é essa a questão que foi colocada nessa tarde. A questão colocada nessa tarde é o entendimento dos vereadores da necessidade, e acho que essa é uma baixadas aqui todas as armas, acho que essa é uma fala de vereadores, de vereadoras, de todos os espectros políticos, da necessidade imediata de se repensar, de se reavaliar posturas, especialmente no plenário, que acabam se refletindo para fora do plenário. A forma com que nos tratamos, a forma com que nos dirigimos uns aos outros, a forma com que fazemos os debates e que acaba se refletindo na maneira com a qual nossas assessorias se dirigem a colegas vereadores, na forma com a qual pessoas que nos acompanham se dirigem a outros que nos acompanham, enfim. E a necessidade imediata que a gente se reconfigure, que a gente se reinvente. E aí, senhor presidente, não é uma questão, e eu aqui não quero ainda mais nisso. Quer dizer, é muito chato, eu acho muito chato esse debate em que tudo... mas isso é uma postura da esquerda. Não, isso é uma postura da direita. Não, o partido tal é vítima de tal. Não, o partido tal é o algoz. Eu, sinceramente, passei dessa fase há muito tempo, se é que algum dia acreditei nisso. Eu não acredito nessas coisas. Todos os partidos, todos os espectros políticos, tem gente séria, comprometida e tem aproveitadores de todos os lados. O fato é que a gente precisa repensar a maneira com a qual a gente se relaciona aqui, e especialmente a civilidade no plenário. Porque a civilidade com que a gente se trata aqui no plenário, ela é também pedagógica para a sociedade. E ela não diz respeito à questão de direita ou de esquerda. Violência se manifesta também nas maneiras de exposição, nas maneiras em que são feitos os discursos, nos desrespeitos que são dados à tribuna. E eu posso falar aqui com muita tranquilidade, porque eu jamais, em tempo algum, e eu tenho 2 décadas de política, senhor presidente, Vossa Excelência me conhece, conheço também Vossa Excelência há muitos anos. Eu jamais me dirigi dessa tribuna ou fora dela com desrespeito a quem quer que seja dos meus colegas ou das minhas colegas. Quem quer que seja dos meus colegas ou das minhas colegas. Na tribuna ou fora dela. Jamais desrespeitei a qualquer um aqui. Seja em discurso, seja na postura, seja na condução. E mais, quando eu via atentamente aqui, talvez ficou mais presente aqui para mim o discurso da vereadora Silvia, que foi quem acabou me antecedendo, vereadora Silvia, não houve nenhum momento aqui, acho que isso precisa ficar muito claro, não há em nenhum momento uma postura de divergência política direcionada a alguém, a um partido ou a uma ideologia específica. O que houve, talvez, sabe quando falta a última gota? Talvez tenha sido a última gota que transbordou. Eu acho que eu nem sou tão velho assim, mas eu sou de um tempo, assim como o presidente Milton Leite, em que aqui a gente não votava contra, por exemplo, homenagens, PDLs, títulos de cidadão ou de cidadão paulistana uns dos outros. Porque a gente respeitava, por exemplo, a homenagem que um ou outro ia fazer. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, são distintas hoje, enfim, as pessoas têm outra forma de ver e de encarar a política. O que havia era claramente divergências políticas com relação a projetos. Eu, pessoalmente, não havia entendido uma série de coisas, pessoalmente, e havia divergências políticas com relação a condutas,
que não tinham a ver com determinado partido ou determinada pessoa, mas que chegaram ao limite. Chegaram ao limite e que se fazia necessidade, vereador Senival, que também está nessa casa há muitos anos, assim como o vereador João Jorge, fazia necessidade, eu vou encerrar, senhor presidente, mas se fazia necessidade de se dizer o seguinte, olha, peraí, gente, vamos fazer um freio de arrumação? Eu acho que se a gente... Quando eu ouvi os relatos, por exemplo, da vereadora Elaine, eu estava fora dessa casa, eu estava na secretaria. Aliás, quando eu estava na secretaria, eu posso dizer a Vossa Excelência com muita tranquilidade, eu nunca me furtei de atender todos vocês da oposição pessoalmente. Sempre atendi, com a maior distinção. Sempre atendi e em tudo que estava ao meu alcance, não apenas atendi, acompanhei, visitei pessoalmente, estive sempre junto, porque sempre tratei a coisa pública de forma republicana. Porque assim enxergo e encaro a política. As emendas, a gente criou um protocolo, a SMADS tinha uma tradição, até chegar lá, vereador João Jorge, a SMADS era um lugar que não executava emendas de vereadores, de deputados, eu não conseguia entender por quê. Nós, no ano passado, conseguimos pela primeira vez na história executar mais de 55 emendas que totalizaram mais de 80 milhões em orçamento. Por quê? E vou dizer, de todos os partidos, de todos os espectros ideológicos, mas com uma publicação transparente para as pessoas acompanharem a tramitação das emendas, para que não houvesse nenhuma dúvida. E eu sabia que eu sairia esse ano, e está lá. E a tramitação está lá, e as pessoas podem acompanhar com transparência, por acreditar nisso. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui não é um discurso para uma coisa que eu não pratico. Então, presidente, eu queria apenas, ao dizer isso, falar o seguinte, não imaginava que seria esse o desdobramento, mas em sendo esse o desdobramento, queria dizer e fazer um apelo à Vossa Excelência, que com essa oportunidade a gente pudesse sentar juntos, refazer os pactos de civilidade, como disse aqui a vereadora Sandra Santana, com propriedade, de urbanidade, que começam entre nós mesmos aqui nessa casa. Nós temos diferenças, nós temos divergências, nós estamos num ano eleitoral, nós vamos entrar no calendário eleitoral. A gente precisa muito se respeitar aqui nessa casa, porque a sociedade está olhando para a gente. Especialmente nós, que não acreditamos na violência como método político, como instrumento político, a gente não pode permitir que as coisas descambem e desandem para outros caminhos aqui. E aí nós precisamos dar o exemplo aqui nessa casa, com falas e com posturas. E nesse sentido foi muito bom tudo que aconteceu aqui. Presidente, parabéns mais uma vez pela forma democrática, paciente, tolerante com que Vossa Excelência conduziu nessa tarde. Parabéns a todos os vereadores, que mesmo com toda a divergência, mesmo com toda a tensão, a gente conseguiu chegar a um denominador comum. Parabéns ao líder do governo, mais uma vez. Que Vossa Excelência, e eu quero deixar muito claro, líder, Vossa Excelência conduziu com maestria. Vossa Excelência não tem nada a ver com tudo que aconteceu no plenário, porque foi um movimento de desabafo dos vereadores. Eu diria até necessário, para que a gente possa desmontar o que está aí, desconstruir e construir de uma outra forma, respeitosa e que vai, sem dúvida nenhuma, fazer a Câmara ir para um patamar ainda maior na condução de cada um de vocês. Obrigado pelo respeito, obrigado pela tolerância, inclusive no meu tempo, senhor presidente, vereadora Luna, se porventura, em algum momento, qualquer uma das minhas falas, porventura, em algum momento, lhe pareceu, eu tenho certeza que não fui desrespeitoso, mas lhe possa, porventura, ter parecido desrespeitosa, peço a Vossa Excelência que me perdoe, que me desculpe, ou qualquer uma das outras vereadoras ou vereadores, porque em momento nenhum essa foi a minha intenção. Eu só queria chamar a atenção para que a gente pudesse efetivamente diminuir esse espiral de intolerância que vai tomando esse lugar e que já vai fazer com que a gente chegue a um lugar que eu sei que nenhum de nós quer. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado.